Olá, pessoal. Mais uma vez nos encontramos para um breve momento de reflexão sobre nossa vida espiritual. Quero desejar para vocês um comprometimento maior nesse período tão lindo que a gente está vivendo, que é um período de muita esperança, que é o período do Advento. Não é sempre que a gente tem alguém como Jesus Cristo que faz questão de nascer todo ano como uma criança no nosso coração, para que o nosso coração se torne um coração de criança, um coração que confia, um coração que acredita no Pai, um coração que é obediente e fiel. E olhando esse Jesus pequeno, numa manjedoura, no presépio, o nosso coração se enternece e a nossa vontade de seguir esse Deus se torna muito mais forte. Então, falar um pouquinho desse momento de Advento. É um momento muito precioso para a nossa vida espiritual, porque ele nos propõe uma mudança de vida, uma avaliação de como nós estamos vivendo esse amor tão grandioso de Deus, que é capaz de deixar a sua grandeza, o seu poder, e se tornar uma criança no meio de nós, para nos fazer conhecer melhor a vontade dele sobre nós. Então, conhecer Jesus e caminhar na esperança das promessas que ele nos revela é uma vida fantástica. E no meio desse mundo que nós estamos vivendo, um mundo conturbado, com tanto perigo agravado pela condição social do povo na Terra, porque não é um país ou outro, é o mundo inteiro que está a perigo. Quando se fala que o planeta está morrendo, parece que muitos não acreditam, e acham que ele vai viver eternamente e para sempre, e que a natureza não vai se cansar de ser escravizada como ela está sendo. Nós devemos lembrar que Deus criou todas as coisas. Criou o ser humano para cuidar da natureza, que foi a primeira a ser criada. E toda ela, Deus deu uma ordem, e eles cumprem a ordem de Deus. A natureza toda, os animais, as aves, os rios, tudo que foi criado por Deus, obedece à ordem de Deus. E o ser humano não. O ser humano não quer saber. E olha que ele foi escolhido para ser o administrador dessa obra tão grande. E o que aconteceu com essa obra? Está toda destruída. E por quê? Como foi que destruiu? Alguém foi lá com um revólver, com a enxada, qualquer coisa, foi matando tudo? É quase isso. Porque o ser humano foi extraindo tudo que fosse em benefício do bolso deles, eles foram destruindo. Destruíram os rios por causa de ouro. Contaminaram os peixes, contaminaram a água, matando os indígenas, matando os ribeirinhos, as pessoas mais humildes e que cuidavam da floresta. A gente olha, acelerado está a informação científica para o ser humano. Ele não tem nem tempo de assimilar uma coisa e já vem outra. E, no entanto, isso faz com que o homem tome o lugar de Deus e está destruindo o planeta, destruindo as coisas que Deus criou e, principalmente, a esperança do ser humano. Então, esse tempo de Advento é um tempo que a gente tem que parar, pensar e refletir como eu estou vivendo, como eu estou cuidando da terra. Eu sou capaz de perder o tempo para reciclar o lixo, para não ficar jogando lixo à toa na rua, para mim não contaminar os lençóis freáticos. Tudo que nós jogamos na rua vai parar no oceano. E o oceano é a vida do planeta. Então nós temos que tomar muito cuidado e analisar. E é preciso que a gente faça um exame profundo e consciente,
como eu estou vivendo a palavra de Deus, como eu estou vivendo o amor que Deus tem por mim, como eu sou filha de Deus. Sou uma filha bem obediente, que acredita no amor de Deus, ou sou uma filha rebelde, que não estou nem aí com isso? Eu vou morrer mesmo? Está acabado? Não está acabado. E foi proposto desde o Antigo Testamento. Tem um livro chamado Deuteronômio, que dá uma proposta muito bonita para nós vivermos a nossa vida em paz com Deus e em paz com nós mesmos. São as duas propostas de Deus, dois caminhos, duas estradas que Deus coloca na nossa frente. Então ele diz assim: eis que hoje coloco diante de vocês dois caminhos, o da bênção e da maldição. O do seguir a Deus e o de ir por outro caminho. Esses dois caminhos assim, uma lógica muito grande na nossa vida. Tem dois senhores aqui na Terra. Tem dois senhores que governam o mundo. Um é chamado Deus, que nos propõe o caminho do bem e não da maldição, e nos conduz a um reino muito lindo chamado céu. E o rei desse lugar é Deus. E é para onde nós vamos. E outra coisa, Deus nos presenteou com vida eterna. Todos nós amamos a vida. Queremos viver para sempre. E, no entanto, nós não sabemos viver para sempre. Porque o nosso destino, depois da dormição chamada morte, que a morte já não existe, Deus destruiu, a nossa dormição vai fazer com que nós acordemos para o que nós escolhemos, qual dos dois caminhos queríamos seguir. O da bênção, que leva para o céu, onde tem um rei chamado Deus, ou o outro caminho, que é o caminho da liberdade, do que eu faço o que eu quero, que é o caminho da maldição. E lá no final também é vida eterna, é para sempre. E lá também tem alguém que manda, tem um rei que manda, é o demônio. E esse reino é chamado inferno. E todos nós sabemos quais são as condições do céu e quais as condições do inferno. Inferno, sofrimento para sempre. Céu, tranquilidade, a vida que nós sonhamos aqui na terra, nós vamos ter no céu. Aí está a nossa liberdade, escolher um dos dois caminhos e seguir. Não podemos estar com um pé num caminho e um pé no outro. E é o que está acontecendo com muitos dos nossos irmãos. E a gente se sente muito triste com isso. Tem muita gente que usa, eu sou cristão, eu não falto na missa, eu rezo todos os dias, eu rezo terço todo dia, eu uso até crucifixo pendurado no pescoço. Mas não cumpre a vontade de Deus. É como se fosse uma enganação. É como se fosse uma armação, um retrato falso de uma pessoa que não existe. Então a confissão, minha gente, nesse tempo do advento, ela é muito importante, ela é tão importante quanto o tempo da quaresma. Sendo que o tempo da quaresma é um tempo de conversão, de mudança radical de vida, e esse é tempo de esperança. Esperança de mudar minha vida e ser agradável a Deus. Esperança de caminhar sempre no bom caminho, no caminho da bênção, e não no caminho da maldição. E para isso nós contamos com tudo que Jesus nos ensinou. Os 10 mandamentos que vêm desde o Antigo Testamento não foram abolidos. Nem o que os profetas falaram não foi abolido. Tudo isso vai dar pleno cumprimento nos ensinamentos de Jesus. O principal que Jesus deixa no nosso coração é um coração generoso como o dele. É o perdão, é o amor, o perdão incondicional, igual que ele tem por nós. Basta eu dizer para Jesus, eu estou sinceramente arrependido
Ele dá uma olhada no nosso coração e fala, não é que está mesmo? E Ele já perdoa. E nós, para perdoar uma pessoa, nós temos que armar um circo para poder perdoar. É hora de mudança, é hora radical de mudança, de ter um coração semelhante ao coração de Cristo. Nos fazer inocente como aquela criança lá na gruta de Belém. Um coração pleno de amor por Deus, pleno de conhecimento do ser humano e pleno de doação de si mesmo para esse ser humano. O Natal é uma festa muito importante, porque no Natal é que nós conhecemos o tamanho do amor de Deus por nós, capaz de se fazer pequeno, pobre, humilde, para nos cativar e nos amar de verdade e nos dar os ensinamentos. Portanto, a proposta dessa minha tagarelice é falar para vocês, consulte o seu coração, veja em que ponto ele está falhando, peça perdão para Deus e comece tudo de novo e tenha um feliz e santo Natal. E o coração de Jesus venha fazer parte do seu coração. Eu desejo a todos vocês um feliz e santo Natal e que Jesus renasça no coração de todo ser humano de boa vontade. Você tem alguma coisa para falar? Não, desejo a todos Deus graça e paz. E também nesse advento a senhora deu aí um remédio, né, para ganhar, enfim, vamos dizer, o caminho do bem, que é a confissão, voltar para Deus e lembrar que a gente não vai à igreja, não participa da missa porque ama a Deus. A gente primeiro ama a Deus e depois vai à igreja e participa do seu santo sacrifício de Jesus Cristo, que nos aproxima do Pai. Então, eu desejo a todos um feliz e santo advento. Que o Natal permaneça sempre, todos os dias. Tem uma música do Padre Zezinho que ele disse: tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia. Se Maria... Não, como é que é? Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse o dia, se as mães fossem Maria e os pais fossem José. E se todos os filhos parecessem com Jesus de Nazaré. E é isso que Jesus espera de cada um de nós. Que a gente procure ser pelo menos parecido com Jesus. Tenha um santo e feliz Natal e que a prosperidade, na paz, na justiça de Deus e no amor ao próximo permaneça sempre no nosso meio e no nosso coração para agradar a Deus, para mostrar para Deus o quanto somos gratos por esse sacrifício tão lindo de se fazer humano, com toda a nossa fragilidade. Tenham um feliz e santo Natal e fiquem com Deus. E que Deus os guarde. Tchau.